nós vamos ter uma conversa muito importante, entender o que o estresse faz com a gente quando deixamos ele solto, sem cuidado ou atenção. Agora vamos enxergar a colheita amarga que ele traz quando não aprendemos a gerenciá-lo. Como pastor e psicóloga, eu já vi muita mulher cristã ignorar os sinais no corpo e do coração. Seja por não saber reconhecer, seja porque acredita que sacrifício significa suportar tudo calada. Mas a gente precisa lembrar que Deus nos fez de uma forma maravilhosa e nos chama para cuidar bem dessa obra-prima que é o nosso ser. O apóstolo Paulo já nos alertou: seu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, cuidar de você é um ato de adoração. Então, é hora de falar francamente do preço do estresse e também de renovar sua motivação para a mudança. Então, Sara, quais são os impactos no corpo quando o corpo grita? Bem, você já percebeu como quando o estresse aperta, aparecem os sintomas meio que do nada, como por exemplo, dores de cabeça, estômago embrulhado ou intestino desregulado, insônia ou sono leve, que a gente não descansa, batimento cardíaco acelerado, cansaço profundo, aquele que não passa nem com uma noite bem dormida. Tudo isso pode ser culpa do estresse. Então, se o seu corpo está sempre ligado no modo alerta, o cortisol, o hormônio do estresse, fica alto demais. Então a pressão sobe, a imunidade cai, o coração reclama, dores viram rotina e o sono some, a pele piora e o cabelo cai. Viu como o corpo e a mente estão conectados? Bom, sem contar que em busca do alívio rápido, a gente às vezes se sabota. A gente desconta a ansiedade na comida, toma café demais, começa a pular o exercício, ou recorre para soluções que vão aumentar o ciclo vicioso do estresse. Nós já vimos os impactos do estresse no nosso corpo. E quais são os impactos na nossa mente e nas nossas emoções? Bem, na parte psicológica e emocional, o estresse prolongado pode bagunçar nosso mundo. Eu quero te falar alguns sintomas e eu quero que você preste bastante atenção. Ansiedade, preocupação constante, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer em qualquer momento. Irritabilidade, explodir fácil, ficar no limite, oscilar o seu humor com muita frequência. Tristeza e desânimo, até perder a vontade de fazer o que a gente gosta. Dificuldade de concentração, ficar aérea, esquecer compromissos. Isso acontece demais, né? Falta de criatividade e pouca flexibilidade para lidar com os problemas. Sabe aquela sensação de que o cérebro está nebuloso? Pois é, não é frescura não. É exatamente isso que acontece. É o impacto real do sistema sobrecarregado. Agora, vamos ver como o estresse impacta as nossas relações e conexões quando a gente está estressado. Primeira coisa que acontece, nós perdemos a paciência em casa. Também, conversas com o marido e com os filhos viram só listas de tarefas. Amizades ficam em segundo plano. Aí você pensa, quando tudo acalmar, eu volto a ver o pessoal. E a família? Ela sente a nossa ausência, mesmo que a gente esteja por perto fisicamente. O estresse elimina a empatia, ele tira a presença, ele esvazia os momentos especiais e, ironicamente, nós afastamos as pessoas que mais poderiam nos apoiar. E precisamos entender que a vida espiritual também sente. Aqui está um tema que poucas pessoas admitem. O estresse afeta sim nossa vida espiritual. Muitas vezes, as práticas espirituais viram mais uma obrigação na agenda. Nós oramos apressadas, nós lemos a Bíblia sem atenção ou nos sentimos distantes de Deus. Aliás, quanto mais ocupadas e cansadas, mais difícil fica de parar e aquietar o coração para ouvir a Deus. E muitas mulheres sentem culpa, achando que isso é fraqueza espiritual. Mas é puro impacto do estresse. Isso pode virar, inclusive, um cansaço espiritual. O chamado burnout da fé. Quando servir a Deus perde o sabor, a comunidade perde o brilho e tudo vira peso. E para ilustrar os impactos do estresse, eu quero que você conheça a história de Helena. Helena é uma mulher de 52 anos, gerente, mãe, esposa e líder de ministério. Por fora uma muralha, por dentro cansada, com crise de enxaqueca, noites mal dormidas, corpo reclamando, relacionamentos esfriando, vida de oração encolhendo. Só quando aconteceu o colapso típico do estresse, crise de pânico, sensação de infarto, é que ela percebeu que não dava mais para viver assim. Com a ajuda terapêutica e da igreja, ela começou a dar prioridade para se cuidar de verdade, aprender a dizer não, a descansar, a buscar equilíbrio do corpo, mente e espírito. Foi um processo, mas sua vida se transformou. Helena é cristã
E ela podia ter encontrado refúgio em sua fé, nos princípios bíblicos. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o estresse? É incrível como a gente pode buscar alívio nas Escrituras. A Bíblia entende das nossas dores. Veja Elias, sua história está narrada no livro de 1 Reis. Ele estava esgotado, deprimido, fugiu para o deserto achando que tudo tinha acabado. E o que Deus fez? Deus deu comida, água e sono antes de qualquer orientação. Jesus, após algumas fases de serviço, ele aconselhava: venham descansar um pouco. Nós precisamos entender que não somos máquinas. Deus nos ensina que trabalho e descanso devem caminhar juntos e que precisamos cuidar de toda a nossa saúde física, emocional, relacional e espiritual. Então, após entender os impactos do estresse, é hora de você fazer um inventário pessoal do estresse. Eu quero que você separe um tempo só para você e responda: meu corpo, tenho dores, fadiga, insônia, problemas intestinais, adoecimentos frequentes? Minha mente e emoções, sinto ansiedade, tristeza, dificuldade de foco, mudanças de humor? Meus relacionamentos, sinto distância, impaciência ou esfriamento nos vínculos? Minha fé, perdi prazer em orar, meditar e servir? Sinto Deus distante? Agora, escolha um ou dois sinais mais gritantes e leve agora para Deus em oração, pedindo sabedoria para enxergar as raízes e coragem para você mudar e fazer algumas pequenas mudanças. Lembre-se, reconhecer as consequências é só o começo. Deus quer que você cuide do templo dele, você mesma. Você é valiosa e Deus está cuidando de cada passo dessa sua restauração.